Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um pré-aula da disciplina de Geometria Analítica Vetorial, tá? E nesta pré-aula, tá gente, a gente vai estar encerrando ali a parte de estudo de operações com vetores, né? Operações entre vetores, né? O produto escalar, interno, produto vetorial e produto misto. Tá? E a gente vai estar entrando no momento síncrono, né, no último assunto ali, um dos últimos assuntos, tá? Que é a equação da reta, né? O estudo da equação da reta, tá? Coeficiente angular, coeficiente linear, né? Como obter a equação da reta, como determinar a localização, né? A relação entre duas retas, paralelismo, perpendicularismo entre elas, tá? Claro, né? Depois da N2 a gente ainda tem um complemento da questão do conteúdo, né? Para terminar estudo dos planos, tá? Para finalizar mesmo a nossa questão da nossa disciplina. Tá? Então, neste pré-aula, a gente vai estar resolvendo exercícios, na verdade, os exercícios das atividades que nós tivemos sobre operações com vetores. Tá? Eu estou pegando os exercícios avaliativos, tá? Da nossa aula da semana anterior, ainda, né? De 2 semanas atrás, o pré-aula da semana passada e o pós-aula da semana passada, tá? Então a gente vai estarei resolvendo com vocês nesse pré-aula estes exercícios, tá? Então vamos lá, tá, gente? Dado dois vetores, né? Dados vetores U e V igual a 2, 0 e menos 1 e W menos 7, 0 e 6, determine V escalar W, né? Então é o produto interno ou produto escalar deles. Tá? Produto escalar é algo bem simples, né? Nós temos 2, 0 e menos 1, vezes então, né, escalar ao vetor W, que é menos 7, 0 e 6. Perfeito? E o produto interno é o produto que a gente multiplica, né, as coordenadas no nosso vetor, né, as componentes do nosso vetor pelas componentes correspondentes e realizamos a soma desses produtos. Então, no caso, a gente vai ter 2 vezes menos 7, que são menos 14, tá? 0 vezes 0, então mais 0, e menos 1 vezes menos 6, que são menos 6. Tá? Então, o produto interno, né, produto escalar desses dois vetores é menos 20. Tá? Lembre que neste caso a gente está trabalhando com o valor exato. Se a gente for utilizar isso para outro cálculo, como a gente vai cálculo de área, cálculo de volume mais para frente, a gente toma um módulo, né? Mas como que é somente o produto, a gente calcula e deixa o sinal representativo, tá bom? Abaixo temos a representação de dois vetores formados pelos pontos A, B e C. Né? É correto afirmar que o ângulo, tá, entre os vetores AB e AC é aproximadamente igual a... Bom, gente, como a gente faz esse exercício? Né? A gente vai ter que usar o cosseno do ângulo θ. Né? Sendo θ, então, o ângulo formado entre esses dois vetores. O cosseno do ângulo ele pode ser obtido pelo produto interno, né? Ou produto escalar, então U escalar V, certo? Dividido pelo módulo do vetor U vezes o módulo do vetor V, certo? Então a gente precisa primeiro saber quem são os nossos dois vetores, tá? Então eu vou chamar de vetor U o nosso vetor AB, que é este vetor aqui, tá? Então o vetor U vai ser o vetor AB. O vetor AB é a diferença entre B menos A, tá? Então a gente vai ter 3 menos 1, que são 2, e 5 menos 3, que também são 2. Então esse é o nosso vetor U. O nosso vetor V ele vai ser dado, então, pelo vetor AC. E, nesse caso, o vetor AC é o vetor C menos A. Então, 4 menos 1, que são 3. E 1 menos 3, que são menos 2. Tá? Temos os nossos dois vetores. A gente precisa também, então, do módulo desses dois vetores. Deixa eu ver uma coisinha, deixei espaço. Então, o módulo do vetor U, ele vai ser dado
pela raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, então eu tenho a raiz quadrada de 8. A raiz quadrada de 8 ela pode ser simplificada, tá, gente? É importante fazer esse tipo de simplificação às vezes, tá? Então, raiz quadrada de 8 ela pode ser simplificada para raiz quadrada de 2 vezes 4, tá? 2 vezes 4 são 8. O 4 tem raiz exata, então eu posso colocar como 2 vezes a raiz quadrada de 2. Tá? E o módulo do nosso vetor v, ele vai ser dado pela raiz quadrada de 3 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Né? Então, 3 ao quadrado, 9. Então, a gente vai ter aqui raiz quadrada de 13. 13 é um número irracional, é um número primo, então não tem como decompor. Então, temos todos os valores necessários para determinar o cosseno do nosso ângulo. Tá? Então, o cosseno do ângulo θ vai ser obtido pelo vetor u, que é o vetor 2, 2, vezes o vetor 3 menos 2, né? Então, vetor u escalar vetor v, né? Dividido por 2 vezes a raiz de 2, vezes a raiz quadrada de 13. Tá? Bom, o produto interno, né, o produto escalar entre esses dois vetores serão 6 menos 4. Tá? Aqui eu posso usar uma propriedade, né? A gente tem então 2 vezes a raiz de 2 vezes a raiz de 13 vão ser a raiz quadrada de 26. Né? Posso multiplicar os dois radicandos. Tá? 2, 6 menos 4, no caso são 2, então a gente chega que o cosseno é 2 sobre raiz de 26. Né? Opa, 2 vezes a raiz de 26. Posso ainda simplificar esse 2 com esse 2, e a gente chega então que o nosso cosseno de θ, ele é igual a 1 sobre a raiz de 26, que racionalizando, né, nós teríamos então a raiz de 26 sobre 26. Tá? Para eu achar o ângulo, então a gente vai usar a operação inversa do cosseno, que é o arcosseno. Tá? Então o ângulo θ ele vai ser igual ao arco cosseno de raiz de 26 sobre 26. Tá? Neste caso, a gente vai usar a nossa calculadora. Tá? A função inversa arco-cosseno é o cosseno a menos 1, então shift cosseno a menos 1, parênteses, raiz de 26 dividido por 26, fecha parênteses, igual 78,69, tá? Então, nosso ângulo ele é aproximadamente 78,69 graus. Tá? Toma cuidado, tá, gente, para usar a calculadora no formato degree, que é graus, né? Se tiver um R aqui, ela vai retornar para você o ângulo em radianos. Então, toma cuidado com isso, tá? Então, a nossa resposta é essa, tá? Aproximadamente 78,69. Vamos para o próximo. Um vetor normal é um vetor perpendicular ao plano formado entre dois vetores e pode ser obtido através do produto vetorial entre os dois vetores que formam o plano. Tá? Considerando a afirmação acima, é correto afirmar que o vetor normal ao plano formado pelo vetor v, menos 2, 0 e 3, e o vetor w, 1, menos 3 e 2, é igual a... Bom, gente, então nosso vetor W, que vai ser aí um vetor, não, vetor W não, né? O nosso vetor que vai ser perpendicular, vai ser obtido pelo produto vetorial, tá? Então a gente vai fazer V vetorial AW, tá? Então nesse caso, o produto vetorial a gente calcula pelo determinante de IJK menos 2, 0 e 3, e 1, menos 3 e 2. Lembrando que se eu inverter a posição desses dois vetores, eu também acho um vetor
tá? Se eu inverter a posição entre o vetor V e o vetor W, eu acho um vetor perpendicular, mas ele vai ter sentido oposto ao vetor que a gente calculou, tá? Então, se eu mudar a ordem aqui, eu chego no vetor oposto. Então, você poderia olhar, por exemplo, nas alternativas, as que compõem o mesmo valores, mas opostos também são, tá? Então, nesse caso, né, a gente pode usar aqui o método prático ou calcular de forma direta, usando a regra de Sarros, tá? Se eu usar o método prático, a gente vai ter aqui, para I, vai ser 2 vezes 0, né, o 0 vezes 2, 3 vezes menos 3, que são menos 9, por ser diagonal secundária, então é 9 positivo, então a gente tem 9i. Tá? Para J, a gente vai fazer então, exclui a primeira linha com a segunda coluna, menos 2 vezes 2 são menos 4, tá? Então menos, vamos colocar aqui, sempre o segundo valor é negativo, então menos 4, e 3 vezes 1 são 3, então menos 3, tá? J, mais o nosso versor em K, tirando então a primeira linha e a terceira coluna, a gente vai ter menos 2 vezes menos 3, que são 6, e 0 vezes 1, que é 0, então menos 0, K. Tá? Deixa eu só conferir se está tudo ok. Menos 4 e menos 3, é isso mesmo. Então nós teremos aqui que o nosso produto vetorial, ou o vetor paralelo, é 9i, mais 7j, mais 6k. Tá? Lembrando que um vetor, né, proporcional a esse, né, se eu multiplicar esse vetor por 2, ele continua sendo um vetor perpendicular. Se eu multiplicar ele por menos 1, eu tenho o vetor oposto, que também é perpendicular, certo? Então, gente, esse vídeo fica por aqui, eu volto no próximo com mais alguns exercícios. Grande abraço!